tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje é terça-feira. Para iniciar, peguem um caderno de matemática, copiem o cabeçalho. EMEB, lá na primeira linha. EMEB, professora Oraildes Barroso Zocco. Na linha de baixo, terça-feira, 22 de junho de 2021, ok? Na linha de baixo, terceiro ano B. Pulem uma linha e vamos escrever livro de matemática, páginas 62, 63, 64 e 65. Vamos iniciar então? Para iniciarmos, a professora vai passar um vídeo aqui para vocês, tá bom? Epa. Ele vai iniciar aqui, pronto. Unidade de medida de massa. Medidas de massa são usadas quando queremos definir a quantidade exata de massa de um corpo. No nosso cotidiano, usamos o quilograma e o grama para medir essa quantidade em determinados objetos. No dia a dia, é comum utilizarmos a palavra quilo para nos referir ao quilograma, que é representado pelas letras K e G. Outra unidade bem conhecida é o grama, sendo simbolizada pela letra G. Quando necessitamos comprar carne, verduras, frutas e outros produtos, utilizamos essas medidas. A balança é uma das ferramentas mais comuns que usamos para medir a massa de algo. Ela pode ser mecânica, eletrônica digital e híbrida. A imagem de uma formiguinha carregando 100 vezes seu próprio peso enquanto anda de ponta cabeça em uma superfície de vidro ganhou o prêmio do primeiro concurso de fotografia científica realizado pelo Conselho de Pesquisas Científicas em Biologia e Biotecnologia do Reino Unido. O peso do objeto que a formiguinha da fotografia carrega foi medido em miligramas. Miligrama é uma das unidades usadas para medir a massa. Além do miligrama, a massa também pode ser medida de outras formas. Podemos dizer que, em 1 grama, há 1000 miligramas. Em 1 quilograma, há 1000 gramas. Sendo assim, para que essa formiguinha transportasse 1 grama, ela iria precisar carregar 2 objetos de 500 miligramas. Quando subimos na balança, nosso peso é representado em quilogramas e gramas. E você, já sabe qual é a sua massa? Não acredito! Pronto, turminha. Bom, esse foi o vídeo. Vamos então na página 62. Vamos tratar então sobre medidas de massa, ok? Isso que nós assistimos. Ou seja, nós temos diversas balanças, né? Essa primeira balança é uma balança digital. A segunda é uma balança com 2 pratos. Você consegue fazer a comparação de peso entre os objetos, de um ângulo e do outro, ok? E essa aqui é uma balança de consultório médico. Vocês já haviam visto antes? É uma balança que nós pesamos, né, no caso. Corriqueiramente, nós utilizamos o termo peso ao invés do termo massa. Mas o correto é massa, tá, gente? Vamos responder umas atividades. Sim ou não, tá? Você pode usar uma balança para medir se você estiver na sua casa. A. Uma quantidade de queijos. Nós conseguimos medir, então, gente, uma quantidade de queijo. Você consegue medir com uma balança? Quantidade, peso, seria, né? Coloque em sim ou não, tá? B. A quantidade de tomates para fazer uma salada. Nós conseguimos medir esse peso, essa massa? Sim ou não? A largura de um livro. Nós conseguimos medir através da massa
Não, né, gente? Impossível. Seriam medidas de comprimento, né? Que nós já aprendemos anteriormente. E a D? E a massa de um pacote de arroz? A gente conseguiria pesar, então, um pacote de arroz? Sim, né? Conseguimos numa balança. No entanto, que um pacote de arroz, normalmente ele tem 5 quilos, ok? Vamos, então, à atividade 2. Para equilibrar duas balanças, Silvio usou potes com feijões. Veja a quantidade que ele precisou colocar nos potes de feijão em cada caso. Então, aqui nós temos o primeiro caso. Tá vendo? Aqui nesse prato dessa balança, ele colocou um pote de feijão com metade de feijões, né, do pote. Ele não conseguiu completar o pote, ele colocou metade. E do outro lado é uma lata de azeite de oliva. Olha só, a balança para ela ficar equilibrada, ou seja, para ela ficar igual tanto de um lado quanto do outro, ele teve que fazer assim, colocar esse tanto de feijões para equilibrar com a lata de azeite. Agora, no segundo caso, olha só, o Silvio, ele precisou completar o pote de feijões com um vaso aqui. Então, ele colocou um vaso de flores, só que ele teve que completar para equilibrar, para essa balança não ficar, para ela ficar reta, né, na horizontal, totalmente não ficar pendente nem de um lado nem do outro. Então, ele teve que completar o pote de feijão, ok? Vamos então responder. Qual objeto tem a maior massa? A lata de azeite ou o vaso de flores? Vamos recapitular. Ó, a lata de azeite, ele só precisou encher meio pote para a balança ficar equilibrada. E no segundo caso, ó, no vaso de flor, ele teve que preencher todo o pote para ter esse equilíbrio, perdão. Então, qual vocês acham que pesam mais, que tem a maior massa, que tem maior peso? O vaso de flor ou a lata de azeite? Completem aqui com o que vocês acham, certo? Vamos lá. O quilograma, o grama e o miligrama. Lembra que nós falamos, que nós vimos no vídeo? Ó, vamos lá então. As unidades de medida podem ser quilogramas e o símbolo é kg, o grama e o símbolo é g, ou miligrama, cujo símbolo é mg. O quilograma é a unidade de medida mais conveniente para expressar a massa de uma pessoa ou de uma mala, por exemplo. Olha aqui na balancinha onde a gente consegue ver, né, o peso em quilos, enfim. O grama é a unidade de medidas mais conveniente para expressar, por exemplo, a massa de uma laranja, ou seja, o peso de uma laranja, ou o peso de uma caneta, o peso de qualquer coisa ou objeto. Então, a gente consegue ver através da balança. E aqui, ó, o mais comum é o miligrama, porque a gente utiliza essa medida geralmente para remédios, para a gente tomar remédios, geralmente na sua forma líquida, tá? Xaropes, enfim. Então, a gente precisa, ó, saber 5 ml, 10 ml, né? Ou miligramas, a gente fala miligramas. 5 miligramas, 10 miligramas, 15 miligramas, tá bom? Então, essas são algumas formas da gente conseguir medir essas massas. Vamos, então, à atividade 1 da página 63. Vamos lá? Ó, as balanças a seguir mostram a massa de cada criança em quilo. Lembra no vídeo? Então, a Wanda, vocês podem observar, ela tá com 24 quilos. A Fernanda, ela tem 25 quilos. E o Marco, ele tem 19 quilos. Observem bem. A Wanda, a Fernanda e o Marco. Na A, qual das crianças tem a maior massa? Ou seja, qual das crianças pesam mais?
É a Wanda, é a Fernanda ou é o Marco? Qual vocês estão observando aqui? Coloque o nome dessa criança na atividade A. B, você tem mais ou menos mais ou menos quilogramas que Wanda. Ou seja, vocês pesam mais ou menos que a Wanda. Peçam a ajuda da mamãe para responder, tá? Se vocês pesam mais ou menos. C. Quantos quilos Marco tem a menos que Fernanda? Então, vocês vão fazer uma continha aqui, ó. 25 menos 19. Aí, a gente vai saber quantos quilos Marco tem a menos que Fernanda, ok? Respondam aqui na C. 2. Vamos lá, então, nessa 2. Para equilibrar uma balança de 2 pratos, foram colocadas 50 maçãs em um dos pratos. Então, aqui está uma balança. Em uma parte foram colocadas 50 maçãs, ok? E a outra metade do prato foi colocada uma melancia. Metade de uma melancia, não uma melancia inteira, ok? Então, sabendo, gente, que 10 dessas maçãs têm 1 quilograma, quantos quilogramas tem uma melancia? Vamos lá, então. Vamos pensar um pouquinho. Então, vamos lá. Ó, 10 maçãs tem 1 quilo, certo? 10 maçãs tem 1 quilo. 50 maçãs, então, vai ter quanto? Terá 5 quilos, ok? 5 vezes 10 dá 50, ok? 5 vezes 10, 50, ou seja, 50 maçãs. Então, 50 maçãs pesa 5 quilos, entenderam? Vamos fazer agora da melancia. Meia melancia tem 5 quilos. Se eu tivesse uma melancia inteira, como que eu iria saber se metade dessa melancia tem 5 quilos? Se eu colocar mais uma metade, eu vou ter mais 5 quilos. 5 mais 5, quanto dá 5 mais 5? É a resposta daqui. Então, 5 mais 5, a resposta será quantos quilos essa melancia pesará. Ok? Qualquer dúvida, eu tô aqui, viu? Não esqueçam. De novo, 10 maçãs tem 1 quilo. Então, 50 maçãs vai ter 5 quilos. Ok? Ó, é simples a conta. Se eu tenho 10 maçãs com 1 quilo, se eu tiver 50 maçãs, vai ter 5 quilos o total, ok? Vamos então para outra página, na página 64. Vamos estimar as massas, ok? Vamos lá, pensa um pouquinho, gente. Qual massa é aproximada de cada item representado na foto? Então, nós temos aqui 1 quilo, 250 gramas, 250 quilos, 10 miligramas e 980 quilos. Nós temos essas imagens, que é da manteiga, né, da margarina, numa farinha de trigo de 1 quilo, geralmente a farinha de trigo tem. Já falei a resposta. Uma pena, que é a mais leve de todas aqui, um carro e um leão. Então, vamos estimar. Por exemplo, aqui, eu tenho uma manteiga. Quantos quilos, mais ou menos, ou gramas, ou miligramas, você acha que essa manteiga pesa? Ó, a manteiga tem 250 gramas. Geralmente é assim que vende essa manteiga em tablete. Opa, vamos lá. E a farinha, gente? Talvez ela tenha, como eu falei, 1 quilo. A pena é o mais leve. Então, o mais leve daqui é 980 quilos, é 10 miligramas ou 250 quilos? É 1 miligrama, ok? Então, a pena vocês ligam aqui. E o carro? Qual que é maior? O carro geralmente vai ser maior que o leão, né? Vai ser mais pesado, porque ele tem mais ferros, enfim. Então, ele pesa muito mais que um leão. Qual que é maior? 980 quilos ou 250 quilos? Pensem um pouquinho e aí vai ter a resposta para o leão também, certo? Vamos para 4. Vamos lá.
5 crianças precisam atravessar o rio usando um bote, ok? O bote de Enildo. Mas a carga máxima para esse bote é 170 quilos. É o máximo que esse bote pode carregar. A massa, ou seja, o peso do Enildo é 68 quilos. Então, tem o Enildo e ele pesa 68 quilos. Já vou deixar separado aqui o número 68, que é do Enildo. O Enildo, então, tem 68 quilos, ok? Vamos ver no quadro ao lado a massa das crianças. Então, ó, aqui nós temos a Clara com 39 quilos, o Marcos tem 38 quilos, a Fernanda 27 quilos, o Davi 35 quilos e o Carlos 41 quilos. O que nós iremos fazer? Nós iremos encontrar 3 crianças que possam atravessar o rio no bote com Enildo sem ultrapassar a carga máxima suportada pelo bote. Poxa, como vai fazer isso, professora? Vamos fazer por estimativas, né, gente? O Enildo já tá aí roubando 68 quilos dos 170, né? Então, vamos colocar, por exemplo, a Clara. Vamos pegar pelo primeiro nome. A Clara, ela pesa 39 quilos. Aí a gente coloca a Fernanda. Vamos colocar a Fernanda com 27 quilos. Então, 39 aqui da Clara e 27 quilos da Fernanda. Vamos colocar aqui. Vamos colocar o Davi. O Davi tem 35 quilos. Opa. Eita, perdão. 35. Aí eu vou colocar o 35 aqui embaixo também. Vou somar tudo isso. Eu somando, se ele não ultrapassar 170 quilos, eu já achei os 3 nomes que eu preciso aqui. As 3 crianças que eu preciso para atravessar o bote. Ok? Tentem fazer isso com as outras crianças também. Façam as continhas. Não pode ultrapassar 170 quilos. Ok? Muito fácil, né? Qualquer dúvida, a professora está aqui à disposição para ajudá-los nessas questões de quilo, de gramas, tá bom? De miligramas. É muito fácil, com o tempo a gente vai pegando um pouquinho mais o jeito, tá? Para medir. Mas sempre a gente tem que ter uma balança por perto para fazer essas comparações, tá bom, gente? É isso, bons estudos, estou aqui à disposição. Um beijo!